Continuamos falando sobre o caso Lázaro. Agora eu converso aqui no All News com o psiquiatra forense Guido Palomba. Muito obrigado por participar aqui com a gente do All News, doutor. Seja bem-vindo. A gente está acompanhando essa caçada, né, ao criminoso lá na região de Goiás, policiais do DF também envolvidos, agora com reforço, então, da Força Nacional, policiais federais, Polícia Rodoviária Federal. E o que a gente percebe também é uma curiosidade muito grande do público em relação a esse assunto. A primeira pergunta que eu quero te fazer é por que esses casos geram tanta curiosidade à população, doutor? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com você e com o seu público. Eu penso o seguinte, que a curiosidade vem do tipo de comportamento desse indivíduo que está sendo procurado. E quando a gente tem o comportamento do indivíduo, tem os crimes que ele cometeu, que são muitos e conhecidos, eu tenho uma expressão que diz o seguinte: todo crime, sem exceção, eu até repito por uma questão de ênfase, todo crime, sem exceção, é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. E como quem manda no comportamento é o psiquismo, se nós soubermos, entre aspas, ver esta fotografia, nós vamos ter dados psicológicos. E os dados psicológicos que as pessoas têm desse indivíduo, ainda que intuitivamente, são interessantes, porque interessantes no sentido de chamar a atenção, porque são inusitados, são atos que são provocativos, são atos sem ressonância afetiva de quem comete, atos que mostram uma extrema frieza, ausência de sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Ele é desafiador e daí para frente. E eu acho que isso chama atenção. Há muita gente falando sobre assassino em série, né? Utilizando o termo serial killer para o Lázaro. Com as informações que a gente tem, já dá para chegar a esse veredito, digamos assim, a esse diagnóstico, ou ainda não, né? Porque a gente sabe que um assassino em série, em geral, segue um padrão, né? Exato, a sua pergunta é muito boa. O que se pode falar com absoluta certeza é que esse indivíduo, ele não é nem doente mental, por um lado, porque ele não rompeu com a realidade, ele não alucina, não delira, não é um louco no sentido genérico, e nem é um indivíduo normal mentalmente. Ele fica naquela zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental. E os habitantes dessa zona fronteiriça, os habitantes psiquiátricos, eles são chamados de psicopatas. Eu gosto de usar o termo condutopata, ou seja, a patologia, o distúrbio, a doença, a deformidade, ela está na conduta do indivíduo. Então, o que se pode falar com segurança é que esse indivíduo é um condutopata. E, respondendo à sua pergunta, normalmente, os assassinos em série são condutopatas, que praticam delitos sempre de uma mesma maneira. Se nós examinarmos esse indivíduo daqui para frente, quando ele for pego, e se tiver um padrão de comportamento nesses crimes que ele já praticou, então se pode falar num indivíduo serial killer, um condutopata serial killer, ou se não, simplesmente condutopata. Nesse momento que a gente está vendo um cerco tão grande, provavelmente o Lázaro está encurralado. Ele se torna mais perigoso? Uma pessoa nessas condições que o senhor citou agora há pouco, se torna mais perigosa? É claro, não tem mais nada a perder, né, doutor? Ele nunca teve nada a perder, mas é preciso também dizer que ele não falta inteligência para ele. Ele não tem um transtorno de inteligência. A inteligência dele é normal. Então, ele raciocina e sempre pensando nele mesmo. Então, tem uma possibilidade que é ou ele vai por tudo ou nada, né? Mata e morre, porque para ele a vida tanto faz, ou ele vai se entregar, como já fez lá para trás, se entrega como se fosse um arrependido para ir preso, para depois fugir e voltar a praticar crimes. O que eu quero dizer, que é muito importante deixar claro, que ele não
tem nenhuma forma de ser corrigido. Ou seja, ele nasceu assim, ele se desenvolveu assim, com essa característica patológica, e assim ele vai morrer. É um indivíduo de altíssima periculosidade que, se estiver solto em sociedade, ele vai delinquir. Então, o que pode acontecer? Ele se entregar como uma, digamos, uma artimanha dele para não morrer e para voltar a delinquir mais tarde. Doutor Guido Palomba, muito obrigado pela participação aqui no All News. Um ótimo fim de semana para o senhor. Igualmente, muito obrigado.